Olá, amado irmão, amada irmã. Estamos aqui mais uma vez de volta para podermos ouvir a palavra do Senhor e aprendermos um pouco mais aqui na Escola Bíblica Dominical. Antes de darmos início, eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você se encontra. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele possa ensinar os nossos corações daí de onde você estiver. Pai de amor amado, eu quero te pedir, Senhor, abençoa, Pai, esse momento de aprendizado da Tua Palavra. Pai de amor amado, ensina-nos, Senhor, lições valiosas. Ajuda-nos, Pai, a chegarmos ao maior entendimento, Pai, da Tua verdade, da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ilumina os nossos corações com o entendimento da Tua Palavra, Pai. Pai de amor amado, queremos, Senhor, crescer em graça e em conhecimento diante de Ti, Senhor, assim como o Senhor Jesus também cresceu. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Bom, antes de começar aqui a falar, eu quero já te pedir perdão se a gente tiver alguma interrupção devido a barulho. O horário aqui que eu estou gravando essa aula acabou não sendo um horário tão propício assim, mas eu peço que você possa se manter focado, que você possa se dedicar, né, à obtenção do conhecimento da Palavra de Deus. Bom, hoje nós estamos entrando na lição 9 da nossa revista, né? Temos aí 13 lições da nossa revista, já estamos na lição 9, né? Estamos começando a nos preparar para poder fechar essa revista, fechar esse assunto, e eu tenho certeza absoluta que você que conseguiu chegar aqui até essa etapa que já está se encaminhando para o final, eu tenho certeza que você conseguiu aprender muitas coisas e que os conhecimentos aqui obtidos vão lhe trazer muito proveito ao longo da sua vida cristã. Não há nada de mais importante para poder conhecer na Palavra de Deus do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas igrejas que destacam culto após culto a questão da prosperidade ali no entorno da Bíblia. E de fato a Bíblia fala sobre prosperidade. Só que o que há de mais importante, aquilo que de fato precisamos entender, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser salvo sem entender sobre prosperidade bíblica, sobre os princípios de prosperidade bíblica. Agora, eu acho muito difícil você ser salvo se você não conseguir entender nada a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não temos como acreditarmos nesse Evangelho no nosso coração se nós não conseguirmos entender a esse Evangelho. Bom, e falando aqui um pouco mais sobre isso, estamos no capítulo 9, chamado Jesus, o servo sofredor. E o objetivo da nossa análise aqui no capítulo 9 é a passagem de Isaías, capítulo 52, do versículo 13, até Isaías 53, no versículo 12. Temos aí uma passagem aí da metade do capítulo até mais ou menos a metade do outro capítulo. Um dia eu perguntei para minha esposa qual que era a passagem preferida dela da Bíblia, ela falou que era essa passagem. Então eu imagino que existem aqui muitas lições valiosas para nós aprendermos. E de fato, se temos aqui uma revista que fala a respeito da revelação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, essa passagem ela não poderia ficar de fora. Então vamos meditar, vamos analisar essa passagem aqui com esse pouco tempo aqui que nós temos de aula. Vamos procurar entender aquilo que a revelação bíblica quer nos trazer através da Palavra de Deus, através do texto aqui em Isaías. Hoje o nosso objeto de análise vai ser a introdução e o tópico 1. Pretendo, se pela graça de Deus estiver dando a próxima aula, pretendo trazer o tópico 2, o tópico 3 e a conclusão na próxima aula. Mas eu creio que já está de bom tamanho abordarmos aqui a introdução e o tópico 1 nessa aula. Então quero pedir a você que você possa abrir a sua Bíblia para você poder ler comigo. Se você também não puder abrir a sua Bíblia, não tem problema, eu vou estar lendo aqui esse texto. É um texto muito importante lermos, não tem como dar essa aula
sem você visualizar esse texto, porque a palavra de Deus ela fala muito mais do que os meus lábios podem transmitir, ela fala muito mais do que um vídeo ou qualquer outra coisa nesse mundo pode falar. A palavra de Deus é como diz lá em Hebreus, ela é poderosa e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela tem poder para poder penetrar nas juntas e medulas, na alma e no espírito do homem. Então quero te convidar, Isaías capítulo 52, versículo 13. A nossa leitura será assim: Vejam, meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a inimizade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e lavará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus pela palavra dele. Essa palavra, ela chega até mesmo a ser emocionante, porque aqui Isaías, posso dizer que é muito provável que esse tempo aqui tenha sido por volta de 700 anos antes de Cristo, se não me falha a memória, profetizou já falando com uma riqueza muito grande de detalhes acerca do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que tenha um entendimento básico, ao menos, da palavra de Deus, consegue ler essa passagem e rapidamente correlacioná-la ao Senhor Jesus Cristo. Então, qual a importância disso? Qual a importância de nós nos depararmos com essa passagem? E o objetivo da nossa lição é esse. Isso daqui está registrado para nós. Nós precisamos entender que esse processo não foi um processo simples, como às vezes nós insistimos em tentar transmitir para as pessoas, né? Eu me lembro de um amigo que
Ele estava para poder se casar e ele falou que se casar seria extremamente simples, ele só passaria um pouco mais de tempo com a namorada dele, que então depois passou a ser esposa dele. A gente às vezes tem a tendência de simplificar demais as coisas quando elas não podem ser simplificadas. E todo esse processo do sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi um processo simples. E aqui em Isaías está deixando muito claro, mesmo séculos antes do Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus, ele só morreu naquela cruz, ele apenas morreu naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. Só foi por causa disso. Não foi porque Jesus ele foi um rebelde, não foi porque o Senhor Jesus ele curou muita gente e isso causou um alvoroço. Ele morreu apenas e unicamente pelo fato de que Deus ele queria salvar a mim e a você, mas era necessário que alguém morresse em nosso lugar. E tudo isso daqui está relatado em cada um desses versículos. E olha, considerando aqui o tamanho do sofrimento do Senhor Jesus durante todo esse processo, eu tenho certeza absoluta que se eu e você nós não fôssemos salvos por Deus, pela graça, mediante a fé, eu tenho certeza absoluta que o destino que nós teríamos seria de fato um destino muito duro. Se o autor da vida, se a palavra encarnada morreu desse jeito, sofreu com tanta profundidade, imagina se nós fôssemos condenados de fato pelos pecados que nós cometemos. Então nós devemos glorificar a Deus quando olhamos para essa passagem e conseguimos contemplar a obra de Deus. Aqui no versículo 14 diz assim: muitos ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível. Como homem, não parecia um ser humano. Foi o peso do nosso pecado. Foi o peso do nosso pecado. O peso do nosso pecado deu legalidade para que os romanos eles fossem até o fim com o Senhor Jesus, levassem o Senhor Jesus a um sofrimento extremo. E essa passagem ela fala não somente de sofrimento físico, mas também fala sobre sofrimento emocional, né? Porque está dizendo que ele foi desprezado pelos homens, está mostrando aqui o Senhor Jesus como uma pessoa extremamente desprezada. Então esse é o contexto da nossa lição. O contexto da nossa lição de hoje é mostrar o Senhor Jesus revelado em Isaías capítulo 52, em Isaías capítulo 53. Mostrar como que o profeta Isaías, debaixo da revelação de Deus, arbordou a apresentação do Senhor Jesus diante dos judeus e a sua consequente morte para os judeus. Jesus ele não morreu, e quando eu digo para os judeus, foi porque ele morreu naquela época no meio dos judeus. E Jesus ele não morreu meramente porque os sacerdotes estavam com inveja de todo o trabalho que o Senhor Jesus estava fazendo ali no meio do povo. Tudo o que aconteceu, independentemente do que pareceu na época, foi para que nós pudéssemos hoje ter os nossos pecados perdoados diante de Deus. E eu já quero colocar também aqui um adendo, né? Eu quero fazer aqui um pequeno acréscimo que parece fugir um pouco dessa lição. O fato de que o Senhor Jesus ele nos deu a possibilidade de termos todos os nossos pecados lavados, não nos exime da responsabilidade de nos arrependermos de cada um de nossos pecados. É um fato, e a Bíblia mostra para nós que nós somos pecadores, mas nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, para que nós possamos ter então a oportunidade de termos a nossa vida transformada através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você, se você está com a sua revista, se você é um aluno nota 10 e você está com a sua revista, eu quero destacar aqui alguns trechos do tópico da introdução e do tópico 1
para que nós venhamos discutir acerca desses trechos que eu vou destacar. Eu não quero ler para você todo o conteúdo da introdução e todo o conteúdo do tópico 1, porque eu acredito que vai ficar muito cansativo, apesar de que o autor aqui da revista ele foi extremamente preciso e ao mesmo tempo também ele foi muito profundo em todo o texto que ele colocou aqui, né? Até porque não teríamos escolhido essa revista se não tivesse sido assim, né? E aqui no primeiro parágrafo da introdução, o autor ele escreve uma frase que diz assim: uma vez que todos nós somos maus, como podemos receber alguma coisa boa dele, de Deus? Mais importante, como podemos receber a salvação? Como pode o ímpio ser justificado por seus pecados? E por que aqui o autor ele falou que uma vez que todos nós somos maus? Muita gente fica escandalizada quando ela se depara com essa verdade sobre você está me chamando de mal, você está falando que eu sou uma pessoa má. E até para você que sente o desejo no seu coração de evangelizar, de levar o evangelho do Senhor Jesus para as outras pessoas, você precisa mostrar isso para uma pessoa. Isso daqui não é uma mera frase de efeito. Para uma pessoa poder entender e receber o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela precisa primeiramente entender que ela é uma pessoa má. Agora eu tenho que explicar também em que sentido ela é uma pessoa má. Ela é uma pessoa má diante de Deus. Ela não é uma pessoa má diante de mim. Por quê? Porque os pecados que ela comete são pecados para Deus. E não são pecados para a minha vida ou da vida do evangelista que está falando com ela. Então ela precisa entender que toda vez que ela mente, ela está sendo má. Toda vez que ela sente ciúme ou inveja, ela está sendo má. Toda vez que ela cobiça, ela está sendo má. Toda vez que ela é avarenta, ela está sendo má. Toda vez que ela não ama esposo ou marido, ela está sendo má. Então, esses pecados que a gente gosta de chamar de pecados menores, nós precisamos revelar para a pessoa que tudo isso coloca ela debaixo de uma condição de uma pessoa má e biblicamente desprezível, e que a palavra de Deus, ou a qual a palavra de Deus está nos mostrando que caso ela não se arrependa disso tudo, ela será finalmente lançada no inferno. Então, aqui o autor está falando, uma vez que todos nós somos maus, como podemos receber alguma coisa boa de Deus? Mais importante, como podemos receber salvação, já que somos maus? Como pode o ímpio ser justificado pelos seus pecados? E eu posso dizer aqui para você, né, não através aqui da minha própria conclusão, porque o Lohan ele é extremamente limitado, mas grandes evangelistas ao redor do mundo, eles trazem realmente essa afirmação que essa última frase que eu transmiti aqui para você, se trata de o grande dilema do Evangelho. Como pode o ímpio ser justificado pelos seus pecados ou dos seus pecados? Como o ímpio ele pode ser justificado como se ele fosse uma pessoa boa? Esse é o grande dilema do Evangelho. Esse é o grande problema que o Evangelho veio para poder resolver. Porque o pecado ele é uma transgressão da lei. Assim como uma pessoa, se um motorista ele atravessar o sinal vermelho, ele vai ser multado, e se ele atropelar alguém, ele vai ser preso, e ele está transgredindo a lei, ele vai pagar por isso. Da mesma forma, uma pessoa que transgride a lei do Senhor, ela irá pagar um alto preço por isso, a menos que uma coisa especial aconteça na vida dela. Então quero já, logo de início, deixar essa pergunta aí dentro da sua mente, para que você possa trabalhar essa pergunta: como o ímpio pode ser justificado dos seus pecados? E
agora que você já começou a pensar nessa pergunta, eu quero te trazer uma outra informação. Das duas, uma. Ou você já foi esse ímpio, ou você ainda é esse ímpio. Como pode o ímpio ser justificado dos seus pecados? Ou você já foi, ou você ainda é. Eu posso dizer para você que pelos olhos da fé, eu já fui esse ímpio, hoje eu não sou mais. Hoje eu sou nova criatura, pertenço a Deus, eu ainda tenho que andar em vigilância, eu ainda tenho que buscar santidade, buscar obediência. Contudo, porém, eu fui regenerado e eu tenho apresentado não somente um relato de uma conversão, mas eu tenho apresentado provas disso. A palavra do Senhor diz lá nos Evangelhos, o Senhor Jesus transmite ao povo da época: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não podemos nos dizer convertidos se nós não apresentarmos frutos dignos de arrependimento. E uma vez que você apresenta esses frutos de arrependimento, você pode dizer: olha, Deus ele começou a fazer uma obra em mim. Ele tem muita coisa para fazer ainda, mas ele já começou a fazer essa obra em mim. E eu tenho certeza que essa obra irá terminar no reino dos céus. Mas é necessário que alguma coisa esteja acontecendo. Agora, se você diz que em algum momento da sua vida você se converteu, mas você não quer buscar a Deus, você não quer fazer parte de uma igreja, você não quer se submeter a uma liderança de um pastor, se você não quer estar em comunhão com seus irmãos, com as demais pessoas, eu posso aqui dar uma lista de características muito grandes. Só que eu tenho certeza absoluta que você sabe do que eu estou falando. E você pode meditar nisso. Será que eu tenho apresentado os frutos de arrependimento? Será que eu tenho buscado a vida de alguém que verdadeiramente se converteu ao Senhor? Então esse é o convite que eu quero fazer para você, que você possa meditar nisso. Só que a pergunta é: como pode o ímpio ser justificado dos seus pecados? E aqui no segundo parágrafo da introdução, um pastor chamado Raymond Ortland diz assim: o Evangelho apresenta uma vigorosa discordância do princípio de que Deus pune os maus e recompensa os bons. Ele apresenta uma vigorosa discordância e não uma vigorosa, a princípio ele não apresenta uma vigorosa concordância, mas sim uma discordância. Ele apresenta um problema, uma vigorosa discordância do princípio de que Deus pune os maus e recompensa os bons. O Evangelho ele traz uma discordância desse princípio de que Deus ele tem que castigar os maus e abençoar aqueles que são bons. O Evangelho apresenta isso. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós aqui fazemos parte desse primeiro grupo, o grupo dos maus, que deveriam ser punidos pelo Senhor. Então o Evangelho ele apresenta isso, ele apresenta uma aparente discordância, uma aparente contradição, porque no Evangelho pessoas ímpias elas são justificadas. E mais um pouco à frente no texto do pastor Raymond, ele diz que aparentemente o Evangelho é um escândalo. O Evangelho é um escândalo. E eu acho muito interessante quando alguém traz esse termo escândalo, porque isso traz uma força para o Evangelho, isso traz um senso de interesse ao Evangelho, de que o Evangelho é um escândalo. Nada que é um escândalo tem como passar desapercebido. Já reparou nisso? Se uma coisa é um escândalo, você vai procurar saber o que aconteceu. O Evangelho, ele é, a princípio, ele é um escândalo. E eu gosto muito desse termo. Ele vem falando sobre escândalo, o escândalo do Evangelho, o escândalo da graça. O escândalo da graça. Eu glorifico a Deus pelo escândalo da graça. Eu glorifico a Deus porque eu pude participar desse escândalo. Eu glorifico a Deus porque eu pude participar desse escândalo, o escândalo do Evangelho, o escândalo da graça. Agora eu quero convidar você
Aí no terceiro parágrafo daqui da introdução, lá no finalzinho do terceiro parágrafo, tem uma outra frase do autor que diz assim: o Evangelho nos mostra que sempre que tentamos por nós mesmos transferir a nossa culpa, o resultado é o caos. Não obstante, Deus pode fazer isso na pessoa do seu Filho, que voluntariamente se apresenta como nosso substituto. Nossa culpa é lançada sobre ele e a sua justiça é considerada como a nossa. O que aconteceu aqui? Quando nós pecamos, quem nós estamos ofendendo? Quando o Lohan peca, o Lohan está ofendendo a si mesmo? Não. Quando o Lohan peca, ele está ofendendo a Deus. Tanto é que lá em Salmos capítulo 51, quando Davi ele faz a oração de arrependimento pelo seu adultério, ele fala: pequei contra ti somente. Mas ele não havia pecado contra Urias, que havia morrido no campo de batalha? Sim, ele havia pecado. Só que aqui Davi ele estava tentando mostrar um sentido muito mais profundo no pecado. Urias ele também era pecador. Havia uma culpa contra Urias? Havia, só que a culpa de verdade era contra Deus. Quando um homem e uma mulher eles cometem pecado, eles estão pecando contra Deus. E Deus ele foi ofendido por cada um dos pecados que cada um de nós cometemos. E ele teria todo o direito do mundo de permitir que nós morrêssemos e fôssemos condenados pelos nossos pecados. Só que ele colocou algo no seu coração: eu prefiro amar a humanidade, eu prefiro amar os meus eleitos, e eu não quero que eles absorvam a culpa pelo pecado. E agora como é que eu posso fazer para que essa dívida ela possa ser cancelada? Porque o meu senso de justiça, eu sou santo, 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 diz o Senhor. Como eu sou santo, 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 como eu sou justo, verdadeiro, com J maiúsculo ou com V maiúsculo, eu preciso que esse problema seja resolvido. Então, o Senhor Jesus se apresenta voluntariamente para que Ele possa ser o justificador dos nossos pecados. Então, Deus ele permite que assim seja, que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, venha pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, é isso que vem dizendo aqui nesse pequeno trecho que eu acabei de ler. Deus pode fazer isso na pessoa do seu Filho, que voluntariamente se apresenta como nosso substituto. E agora aqui, no último parágrafo da introdução, o texto diz assim: no famoso cântico do servo sofredor, podemos ver como o sofrimento e a morte e a intercessão de Jesus são os fundamentos para a nossa aceitação diante de Deus. E qual foi o sofrimento que o Senhor Jesus passou? Foi ser chicoteado pelos romanos? Foi ser desprezado pelos judeus? O sofrimento, o verdadeiro sofrimento que o Senhor Jesus passou foi ser rejeitado por Deus Pai. Foi ter sofrido nas mãos de Deus Pai. Aquela tortura com os judeus e com os romanos e posteriormente a morte, provavelmente por asfixia na cruz do Calvário, foram resultado da ira de Deus sobre o Senhor Jesus. Resultado da ira de Deus sobre o Senhor Jesus. E aqui em Isaías 52 ainda tem um versículo, acredito que é no Isaías 53 na verdade, diz assim no versículo 10, Isaías 53 versículo 10: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer. Não foi
da vontade dos judeus, não foi da vontade dos romanos. O Senhor Jesus falou que eu tenho o poder de entregar a minha vida, de tomá-la novamente. O Senhor Jesus, ele disse isso nos evangelhos, que ele tem poder para poder entregar e depois resgatar a sua própria vida. Então não teve a ver com os romanos, não teve a ver com os judeus, teve a ver com Deus Pai e com Deus Filho. Como nós aqui, pela misericórdia e pela graça de Deus, conseguimos falar várias vezes. E a vontade de Deus se cumpriu. O nome dele foi glorificado. E hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos. Glória a Deus por isso. Agora eu quero te convidar para que você possa vir comigo no tópico 1. Aqui no primeiro parágrafo do tópico 1 tem um trecho que diz assim: o que difere o sofrimento de Jesus daquele suportado por outras pessoas? O que difere? O sofrimento de Cristo faz parte da salvação dos eleitos de Deus. Ele possui um caráter substitutivo e judicial. Ele sofreu em lugar de seu povo, e isso fazia parte do pacto da redenção realizado antes da fundação do mundo. Os apóstolos sofreram. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, morreram de mortes trágicas. Ou foram flechados pelas costas enquanto estavam orando, ou foram crucificados de cabeça para baixo, como foi o caso do apóstolo Pedro. O próprio apóstolo João, ele foi colocado, de acordo com a tradição judaica, dentro de uma banheira com óleo fervente. Então todos eles sofreram. No primeiro século, no segundo e no terceiro século, antes da institucionalização do cristianismo dentro do Império Romano, os mártires eles sofreram no Coliseu, eles sofreram em prisões e masmorras, eles sofreram nas ruas de Roma, eles sofreram em todo o Império Romano. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus não foi o único que sofreu. Muitos outros mártires sofreram ao longo da história da igreja, e muitos mártires sofrem até hoje. Existe um dado, né, dos missiólogos, dos estudantes sobre missão, que fala que hoje em dia morrem-se mais pessoas pela defesa do Evangelho do que jamais havia morrido ao longo da história da humanidade. Então pessoas sofrem pelo Evangelho, pessoas são mortas pelo Evangelho. Só que qual é a causa da morte dessas pessoas? Elas morreram para poder defender o Evangelho, e é uma causa muito nobre. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa mais profunda. Qual foi a causa da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário? Porque essas pessoas que morreram como mártires, elas foram salvas pelo Evangelho, e elas passaram a dizer assim: já que eu fui salvo, eu preciso que essa graça chegue à vida de outras pessoas, eu preciso obedecer ao lead do Senhor Jesus. Agora eu sou liberto, mas eu sou escravo da graça do Senhor. Agora o Senhor Jesus, ele já estava a salvo, ele estava assentado à destra de Deus Pai. A princípio, o Senhor Jesus, ele não tinha motivo nenhum para poder descer a esse mundo e fazer a obra da restauração do seu povo eleito. O Senhor Jesus, ele veio por amor e se entregou por amor. Ele foi rejeitado por Deus Pai na cruz do Calvário por amor, porque enquanto o Senhor Jesus era castigado pelo pecado de toda a humanidade, Deus Pai rejeitava ao Senhor Jesus naquele momento. Mesmo que tivesse sido um momento muito curto, era um momento muito crítico, porque Deus Pai estava rejeitando a Deus Filho no meio de todo o sofrimento que o Filho estava passando por causa dos pecados do povo. O Senhor Jesus, ele morreu por uma causa muito mais nobre, por uma causa muito maior. O Senhor Jesus sofreu pela minha vida e pela sua vida. Ele sofreu por nós. E devemos glorificar a Deus por isso. E é isso que esse texto aqui está mostrando. Ele sofreu, e ele sofreu, não precisava ter sofrido, porque se ele não tivesse sofrido, ele continuaria sendo Deus. Como eu já falei em algum outro momento,
Quando Jesus ele fez aquela oração, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e o Pai tivesse atendido aquela oração do Senhor Jesus, o que iria acontecer? Jesus ele voltaria para a glória e continuaria reinando com Deus em majestade, sendo que eu e você seríamos condenados para sempre na condenação eterna, no fogo eterno. Não se engane, essa condenação ela existe e ela de fato já está ocorrendo na vida de todo aquele que parte desse mundo sem Cristo. Está aí a urgência de pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero convidar você a irmos para o segundo parágrafo aqui do nosso tópico 1, onde tem uma frase que diz assim: o Antigo Testamento prevê o suplício, o martírio de Cristo, que é tipificado por meio do sofrimento de animais sacrificados. Vou ler de novo. O Antigo Testamento prevê o suplício, o martírio de Cristo, que é tipificado por meio do sofrimento de animais sacrificados. Portanto, lá no Antigo Testamento, toda vez que um animal ele era sacrificado, toda vez que uma faca entrava dentro lá do seu coração, provocando, naquele animal um sofrimento grande antes dele morrer, aquilo era uma representação do Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E o Antigo Testamento, ele já dizia que o Senhor Jesus, ele disse várias vezes que o Senhor Jesus ele iria sofrer na cruz do Calvário. Como está lá em Gênesis 3,15, que foi o assunto da nossa primeira aula, onde diz que a serpente irá ferir o calcanhar do descendente da mulher. Esse ferimento do calcanhar foi o preço que foi pago pelas nossas vidas. O calcanhar foi ferido, mas com esses mesmos pés, Jesus ele esmagou a cabeça da serpente. E a serpente não foi capaz de tirar de Deus o seu povo eleito. E o seu povo eleito será salvo sim. O sacrifício ele foi feito sim. A obra ela foi consumada, ela foi contemplada, ela foi completada. Glória a Deus. Então, nós não temos tempo para isso, mas você pode ir até lá em Salmos capítulo 22, que além de Isaías capítulo 53 exibe muitos detalhes acerca do sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário dentro do Velho Testamento. Dá ali detalhes do desprezo que o Senhor Jesus sofreu, do castigo físico que o Senhor Jesus sofreu, do terror psicológico daquela hora tão crítica ali na cruz do Calvário. Você também pode ir para Salmos capítulo 22. Existe algumas frases que relatam muito bem isso, lá em Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isaías 53, versículo 7. Isaías capítulo 52, versículo 14, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. E a gente se lembra, que de fato tudo isso aconteceu. Os romanos cuspiram em Jesus, os romanos bateram em Jesus, os romanos humilharam ao Senhor Jesus Cristo. E agora aqui, o antepenúltimo parágrafo do tópico 1 diz assim no início dele: o estarrecedor é que não para por aí. Fizeram-no passar pela humilhação de levar a sua própria cruz. Em seguida, cravaram pregos em suas mãos e em seus pés. Imagina isso, uma pessoa saber que ela vai morrer e pedir para que ela possa ali preparar todo o local onde ela será morta. Isso mostra um desprezo muito grande do assassino em relação àquele que está sendo assassinado. Olha, eu vou matar você e além disso eu quero que você prepare todo o local para que eu possa te matar. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Agora, no início do penúltimo parágrafo do tópico 1 diz assim: imaginemos também sua tristeza ao ser humilhado e desprezado. Ele foi preterido em favor de um assassino.
Mateus 27, do versículo 20 ao versículo 21. Quando o governador romano perguntou para o povo quem eles queriam libertar, o povo preferiu a Barrabás. E a Bíblia mostra que Barrabás, ele não era apenas um assassino. A Bíblia mostra que Barrabás, ele era um assassino conhecido. Ele era um assassino conhecido. Todas as pessoas ali que estavam preferindo Barrabás no lugar de Jesus sabiam que Barrabás era um assassino. Tinham certeza absoluta de que ele era um assassino. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E mesmo assim, deliberadamente, eles resolveram soltar um assassino e manter preso no caminho da morte o Senhor Jesus. E quando o governador perguntou: por que vocês decidem matar esse homem? E o povo só exclamava cada vez mais alto: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, ele passou por esse momento, um momento de extrema rejeição, um momento onde ele estava vindo ali para o povo dele, curou muitas pessoas com amor, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que eles sabiam que no fim das contas não iriam querer ter nada com Deus, não amavam a Deus, não queriam estar na presença de Deus. Mesmo assim ele foi lá, ensinou ao povo, curou as pessoas, e ainda assim o povo falou: crucifica-o, crucifica-o. Naquela época, onde Jesus ele passava, formavam-se aglomerações. As pessoas sabiam que em Jesus havia poder para curar. As pessoas sabiam que quando o Senhor Jesus ele falava, ele não falava como os fariseus de maneira hipócrita, mas ele falava com autoridade. A Bíblia mostra que Jesus ele falava com autoridade, e todo o povo enxergou isso durante 3 anos. Todo o povo pôde contemplar que Jesus ele não era um enganador, ele não era um pseudo-messias, mas ele de fato era alguém enviado por Deus. E mesmo assim o povo exclamou: crucifica-o, crucifica-o. E naquele momento o impacto emocional no Senhor Jesus, eu tenho certeza que foi muito grande quando isso aconteceu. Agora aqui, nos aproximando do fim, o último parágrafo do tópico 1 diz assim: todavia, o ápice do sofrimento do servo do Senhor se deu na cruz, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele, que por toda a eternidade havia desfrutado da maravilhosa companhia de seu Pai, agora se via abandonado, e isso por nossa culpa. Isso por nossa culpa. Ele já havia sido rejeitado pelo povo. Ele estava ali sofrendo, sendo asfixiado, já estava ali com seu corpo em carne viva. E o pior ainda estava por vir. Ele olhou para os céus e pôde contemplar que Deus Pai o havia rejeitado, mesmo após tudo isso. E a angústia foi tão grande no coração dele que o capitão da nossa salvação ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o evangelho que eu quero entregar para você hoje através dessa lição. Esse é o evangelho que Deus ele nos chama para podermos compreender, vivermos a sua altura e propagarmos. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, essa foi a nossa aula desse domingo, desse fim de semana. Eu espero que você tenha aprendido aqui uma importante lição. Só transmitimos aqui metade do nosso capítulo. Ainda tem muito conteúdo bom pela frente. Mas eu espero que tenha sido prazeroso para você poder entender um pouco mais a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dentro desse relato de Isaías capítulo 52 até o capítulo 53. Na semana que vem estaremos abordando o tópico 2, onde diz a morte do servo, o tópico 3, que fala sobre a intercessão do servo, e vamos relatar sobre a conclusão e aplicação. Por isso, eu espero que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Fique conosco aqui nessa escola bíblica dominical.
Eu tenho certeza absoluta que você irá crescer na graça do conhecimento. Vamos crescer juntos. Eu tenho certeza absoluta que tem coisa boa aqui para você poder aprender. Tem coisa boa aqui para poder ser transmitida para você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.